Senhor, seu helicóptero vai explodir. A voz fina da menina cortou o ar como uma lâmina. Arthur Monteiro nem olhou para trás. Mendigos eram parte da paisagem urbana, invisíveis como os postes de luz. Mas então ela gritou algo que fez seu sangue gelar. O parafuso do motor esquerdo está solto. A fumaça vai sair de lá primeiro. Arthur parou. Como uma criança de rua poderia saber aquilo? Se inscreva em nosso canal do YouTube para receber mais vídeos emocionantes como esse. Comente de onde você é e deixe um like. Isso ajuda muito o nosso trabalho. Obrigado. Aos 45 anos, Arthur Monteiro vivia 500 metros acima do mundo comum. Seu escritório ocupava o último andar do Monteiro Financial Center, um arranha-céu de vidro e aço que perfurava as nuvens. Não era apenas o prédio mais alto da cidade. Era um símbolo fálico de seu poder absoluto. Ele não comandava um império de investimentos e tecnologia. Ele o dominava com a precisão fria de um algoritmo. Para Arthur, emoções eram erros de sistema, variáveis que corrompiam a pureza dos dados. As pessoas se dividiam em duas categorias: ativos que geravam valor ou passivos que drenavam recursos. E naquela tarde de quinta-feira, ele estava eliminando um passivo particularmente caro. Ricardo, seus resultados no último trimestre foram inaceitáveis. Arthur nem ergueu os olhos da tela do tablet, onde gráficos complexos dançavam em vermelho. O cheiro de café frio impregnava o ar-condicionado. Sua projeção teve uma margem de erro de 7%. No meu mundo, 7% não é uma margem. É um abismo. Ele pausou, deixando o silêncio pesar. O tipo de silêncio que precede execuções. Você tem 30 dias para esvaziar sua sala. Do outro lado da mesa de vidro de 10 metros, Ricardo empalideceu. 50 e poucos anos, 2 décadas dedicadas à empresa, e tudo terminava assim. Em 30 segundos. Arthur, por favor, minha família, meus filhos estão na faculdade. Seus assuntos pessoais não entram em minhas planilhas. Arthur finalmente ergueu os olhos. Eram olhos de um cinza gélido. Olhos que não refletiam nada além de lógica pura. Obrigado por seus serviços. Era assim que ele operava. Sem sentimentalismo, sem arrependimento. Foi essa disciplina implacável que o transformara de um jovem programador ambicioso no titã financeiro que era hoje. Mas o sucesso cobrara seu preço em carne e osso. Sua esposa o deixara 3 anos atrás, cansada de competir com os lucros trimestrais pelo tempo e atenção do marido. Sua filha, Mariana, que estudava em Paris, mal lhe dirigia a palavra. As ligações de aniversário duravam menos de 2 minutos. A solidão era um imposto que ele pagava de bom grado pelo privilégio de estar no topo da cadeia alimentar. Seu telefone tocou. O som suave contrastava com a tensão que ainda pairava no ar. Era Beatriz, sua assistente executiva, uma mulher de 38 anos tão eficiente e desprovida de emoção quanto ele próprio. Senhor, o helicóptero está pronto. A voz dela tinha aquela neutralidade profissional que ele apreciava. O piloto informa que a peça de reposição para o rotor de cauda chegou, mas ele recomenda um voo de teste antes da sua viagem para Angra amanhã. Negativo. Beatriz. Arthur já estava guardando seus pertences, a mente calculando probabilidades. Não há tempo para voos de teste. Diga a ele para instalar a peça e preparar a decolagem para as 5 da tarde, como planejado. Tenho uma reunião às 6h30 que não pode ser adiada. Ele tamborilou os dedos na mesa, um raro sinal de impaciência. O protocolo de segurança é superestimado. A probabilidade de falha é de 0,012%. Inaceitável adiar uma negociação de 100 milhões por uma probabilidade tão baixa. Sim, senhor. Beatriz não questionou. Nunca questionava. Enquanto Arthur se preparava para sua viagem, 500 metros abaixo, no nível da rua onde o cheiro de diesel se misturava com o de comida de rua, a pequena Lia conhecia um tipo diferente de cálculo de probabilidades. A probabilidade de conseguir comida suficiente para ela e seu irmão mais velho, Léo. A probabilidade de não serem enxotados pela polícia como ratos. A probabilidade de sua mãe, febril em um cômodo alugado na periferia, sobreviver mais uma noite. Lia tinha apenas 5 anos, mas seus olhos castanhos já haviam visto coisas que nenhuma criança deveria ver. Sentada no degrau frio de uma escadaria de serviço, ela abraçava os joelhos magros, enquanto Léo, de 12 anos, tentava conseguir algum trabalho como entregador de panfletos. Fica aqui, pequena.
Não sai daqui por nada, ouviu? A voz de Léo tinha aquele tom protetor que crianças forçadas a crescer rápido demais desenvolvem. Eu volto logo com o dinheiro pro remédio da mamãe. Mas Lia estava inquieta. Uma sensação estranha, como formigamento na nuca, a deixava com medo. Uma imagem piscava em sua mente, insistente como uma música chiclete. Era um pássaro de metal grande e barulhento, com fogo e fumaça preta jorrando de um dos lados. Ela podia sentir o calor, ouvir os gritos. Ela não sabia o que era aquilo, mas sabia com uma certeza visceral que era ruim, muito ruim. Quando viu um homem de uniforme empurrando um carrinho de limpeza para dentro do prédio gigante, em frente ao qual estava sentada, um impulso irresistível a dominou. A imagem em sua cabeça ficava mais nítida, mais urgente. Sem pensar, aproveitando um momento de distração do porteiro, ela se esgueirou para dentro do lobby colossal. O interior do Monteiro Financial Center era como uma catedral dedicada a um deus desconhecido. O pé direito era altíssimo, o ar era gelado, e tudo brilhava com aquele brilho artificial que machuca os olhos. Lia, com suas sandálias gastas e vestido desbotado, era uma mancha de realidade crua em um mundo de abstração corporativa. Ninguém a notou. Ela era pequena demais, insignificante demais. Viu uma placa que dizia elevadores de serviço e, sem saber porquê, sentiu que precisava ir para cima, para o topo. Entrou em um elevador junto com uma equipe de manutenção. Ninguém lhe perguntou nada. Quando eles desceram em um dos andares intermediários, ela permaneceu ali, os dedos tremendo enquanto apertava o único botão que parecia diferente, um C de cobertura. O elevador subiu. Subiu. Enquanto isso, Arthur caminhava em direção ao elevador privativo que o levaria ao heliponto. Beatriz o acompanhava, passando os últimos detalhes da reunião. A proposta inicial é de 90 milhões, mas meus analistas indicam que eles estão dispostos a chegar a 110. Sugiro começar a negociação com 120 para criar uma margem confortável. Excelente, Beatriz. Faça o de sempre. A mente de Arthur já estava na reunião, calculando cenários, antecipando objeções. O elevador subiu em silêncio, um casulo de vidro e aço que o transportava para seu reino nos céus. Quando as portas se abriram, o som das pás do helicóptero girando lentamente encheu o ar. O piloto já estava na cabine, fazendo as últimas checagens. O sol da tarde batia no asfalto do heliponto, criando um brilho ofuscante que fazia Arthur apertar os olhos. Foi Beatriz quem a viu primeiro. Senhor, o que é aquilo? Arthur seguiu o olhar dela. Perto da escada de acesso, encolhida como um animalzinho assustado, estava uma menina. Uma criança de rua, ali, em seu heliponto particular, a 500 metros de altura. A improbabilidade da cena era tão grande que, por um instante, ele pensou estar alucinando. Segurança. Beatriz gritou no comunicador em seu pulso, a voz aguda de pânico. Temos uma invasão no heliponto. Nível de urgência máximo. Lia, ao ver os dois se aproximando com passos rápidos, sentiu um medo paralisante. Mas a imagem em sua cabeça estava mais forte agora, mais clara. O pássaro de metal explodindo. O fogo. A fumaça. Ela sabia, com uma certeza que não vinha de sua mente de 5 anos, que precisava avisar aquele homem de terno. Senhor, não entra aí. Ela gritou. A vozinha fina, quase perdida no barulho das pás. Por favor. Arthur parou, irritação estampada em seu rosto. Como diabos aquela criança chegara ali? Era uma falha de segurança inaceitável. Cabeças iriam rolar por isso. Tire essa criança daqui. Beatriz, agora, estou atrasado. 2 seguranças corpulentos subiram correndo pela escada de emergência, movendo-se rapidamente na direção de Lia. Seus passos ecoavam no concreto. Não! Lia gritou, o desespero em sua voz. Ele vai explodir. O helicóptero vai explodir. As palavras pairaram no ar, absurdas, surreais. O piloto, ouvindo o grito através do vidro da cabine, riu. Beatriz olhou para Arthur com uma expressão que dizia claramente: só pode ser uma piada. Arthur sentiu uma onda de fúria subir pelo peito. Aquilo era uma ameaça? Uma brincadeira de mau gosto? Terrorismo infantil? Levem ela daqui. Ele ordenou aos seguranças que agarraram os bracinhos magros de Lia com firmeza profissional. Espera! Lia gritou com toda a força de seus pequenos pulmões,
enquanto era arrastada. Lágrimas escorriam por seu rosto sujo. O medo em seus olhos era tão genuíno, tão visceral, que por uma fração de segundo a irritação de Arthur deu lugar a uma ponta de dúvida. Ela se debatia, os olhinhos arregalados fixos nele. E então ela disse: "O parafuso do motor esquerdo está solto. A fumaça vai sair de lá primeiro. Por favor, moço, não vai." O mundo de Arthur Monteiro parou. Não foi o aviso. Foi o detalhe. O parafuso do motor esquerdo. Como? Como uma criança de 5 anos, uma mendiga analfabeta, poderia inventar um detalhe técnico tão específico? Não era o motor vai pegar fogo. Era o parafuso do motor esquerdo. A precisão da informação era um míssil que atravessou sua armadura de lógica e ceticismo. Sua mente de supercomputador entrou em parafuso. A probabilidade de uma criança aleatória inventar aquela frase específica era infinitesimal, tão baixa que se tornava em si mesma um dado estatisticamente significativo, um dado que não podia ser ignorado. "Parem!" Sua voz cortou o ar como um chicote. Os seguranças congelaram, confusos, ainda segurando a menina que chorava. "Senhor, não podemos nos atrasar." Beatriz estava tensa, o tablet tremendo em suas mãos. "A menina obviamente não está bem da cabeça. Precisamos..." O que ela disse? Arthur interrompeu, ignorando Beatriz completamente. Seus olhos cinzentos estavam fixos nos seguranças. Ela disse algo sobre um parafuso no motor esquerdo, senhor." Um dos guardas estava claramente constrangido, como se estivesse reportando algo ridículo. Arthur olhou para o helicóptero, depois para a menina, depois para o helicóptero novamente. Sua mente, aquele supercomputador treinado para calcular riscos em milissegundos, travou em uma equação impossível. Atrasar a viagem significava risco financeiro, uma possível perda de milhões, relações comerciais abaladas, reputação questionada. Mas ignorar o aviso, por mais absurdo que fosse, e estar errado, significava aniquilação total. O vento frio do heliponto soprava em seu rosto. Ele podia sentir o gosto metálico do medo na boca, um sabor que não experimentava havia anos. A lógica gritava que era absurdo, mas o dado anômalo piscava em vermelho em seu cérebro, insistente como um alarme de incêndio. Ele se virou para o piloto, que o observava através do vidro da cabine com expressão confusa. "Desligue os motores." A voz de Arthur era firme, mas seu coração batia descompassado. "Quero uma checagem completa da turbina esquerda, agora." O piloto o olhou incrédulo, tirando os fones. Beatriz empalideceu. "Arthur, isso é loucura. Vamos perder a reunião. Tudo por causa de uma criança de rua delirante?" "Eu não perguntei sua opinião, Beatriz." Ele respondeu, o tom gélido não deixando espaço para discussões. "Eu disse para checar o motor." Ele caminhou até Lia. Os seguranças a haviam soltado, mas mantinham-se próximos. A menina o olhava, o rosto molhado de lágrimas, mas com um alívio evidente nos olhos castanhos. Arthur se agachou na frente dela. Era algo que não fazia havia anos. Seus joelhos estalaram com o movimento. "Como você sabia?" Ele perguntou a voz baixa, urgente. O cheiro de poeira e suor infantil invadiu suas narinas. "Como você sabia sobre o parafuso?" "Eu não sei." Lia sussurrou encolhendo-se. As palavras saíam entrecortadas. Eu vi na minha cabeça. O fogo saindo dali." Ela apontou com o dedinho trêmulo para o motor esquerdo do helicóptero. Enquanto conversavam, o piloto e um mecânico chamado às pressas abriram o compartimento do motor. Arthur, Beatriz e os seguranças observavam em um silêncio tão tenso que parecia sólido. O som das ferramentas ecoava no heliponto. 5 minutos se passaram. Depois 10. Então o mecânico se afastou da turbina. Seu rosto estava pálido como cera. Ele caminhou lentamente até Arthur, as pernas bambas, segurando algo pequeno e metálico em sua mão trêmula. Era um parafuso de titânio, um dos parafusos de sustentação da câmara de combustão, e estava quase completamente solto. "Meu Deus!" A voz do mecânico saiu como um sussurro rouco. Ele estava preso por um fio de rosca, literalmente um fio, com a vibração, o superaquecimento. Mais 10, talvez 15 minutos de voo. Ele engoliu em seco. A turbina teria se desintegrado.
Teria sido uma explosão catastrófica. Senhor Monteiro, eu não sei como isso passou na última revisão. Eu não... Um silêncio mortal caiu sobre o heliponto. O vento frio parecia zombar deles, assobiando entre as estruturas metálicas. Beatriz levou a mão à boca, o horror estampado em cada linha de seu rosto. Os seguranças se entreolharam, pálidos, o treinamento militar deles inútil diante daquela revelação. Arthur sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Ele olhou para o parafuso na mão do mecânico, depois para o motor silencioso e, finalmente, para a pequena figura à sua frente, para a menina de 5 anos que, com um aviso impossível, acabara de salvar sua vida. A lógica, os dados, as probabilidades, todo o alicerce sobre o qual ele construíra sua existência. Tudo se desfez em pó naquele instante. Diante dele estava um fato que sua mente não conseguia processar, mas que seu corpo, ainda tremendo de adrenalina, sabia ser a mais absoluta das verdades. Ele estivera a minutos da morte e fora salvo pela mais improvável das mensageiras. Ele se virou para Lia novamente. Ela não parecia triunfante, não parecia orgulhosa de estar certa. Parecia apenas cansada, uma criança exausta que queria ir para casa. Ele viu as olheiras profundas sob seus olhos, a magreza de seus braços, a poeira grudada em seus pés descalços, as unhas sujas, o vestido que já fora rosa, mas agora era de uma cor indefinida. E pela primeira vez em muito, muito tempo, Arthur Monteiro não viu um passivo ou uma variável em uma planilha. Viu uma criança que, de alguma forma inexplicável, detinha um poder que sua fortuna bilionária jamais poderia comprar. Naquele momento, no topo de seu império de vidro e aço, o homem mais poderoso da cidade se sentiu pequeno, ignorante e profundamente em dívida. Ele não sabia quem era aquela menina, de onde viera, ou como sabia o que sabia. Mas uma certeza se formou em seu peito, uma certeza tão forte quanto a que sentira sobre a iminência da morte minutos antes. A vida dele e a dela estavam, a partir daquele instante, irrevogavelmente entrelaçadas, e nada voltaria a ser como antes. O som do parafuso de titânio caindo na palma da mão do mecânico ecoou no silêncio aterrorizado do heliponto. Era o som mais alto que Arthur Monteiro já ouvira. Um ponto final na vida que ele conhecia, e o prólogo de uma realidade que sua mente lógica se recusava a aceitar. Ele olhou para a peça metálica, depois para o motor aberto do helicóptero, e, finalmente, para a pequena figura encolhida que os seguranças agora olhavam com uma mistura de pavor e reverência. Beatriz estava pálida, a boca entreaberta, o tablet com os dados da reunião de 100 milhões esquecido em suas mãos. Seu batom vermelho contrastava com a palidez de seu rosto. Senhor, ela gaguejou, a voz falhando. Nós poderíamos ter... Eu sei o que poderíamos ter, Beatriz. Arthur cortou, a voz baixa e rouca. A fúria dera lugar a um tipo de choque frio. Ele se sentia como um homem que acabara de ser empurrado do topo de seu próprio prédio, mas que de alguma forma sobrevivera à queda. Eu sei. Ignorando todos ao seu redor, ele caminhou até Lia. A menina ainda chorava baixinho, assustada com a comoção que causara. O corpo pequeno tremia. Ele se ajoelhou novamente, desta vez não com a urgência de um interrogador, mas com a hesitação de um homem diante do inexplicável. Não chore. As palavras saíram estranhas, desajeitadas. Ele não era um homem que oferecia conforto. Não sabia como fazer isso. Você nos salvou. Está tudo bem agora. Mas mesmo enquanto dizia isso, sua mente já trabalhava. Quem era essa criança? De onde vinha esse conhecimento impossível? O que mais ela sabia? Ele se levantou e tomou uma decisão que ia contra todos os seus instintos de privacidade e controle. Afonso. Ele chamou seu chefe de segurança, um homem de 2 metros de altura com uma cicatriz no queixo. Leve a menina para a minha cobertura. Dê a ela o que ela quiser comer, o que ela quiser beber, e não a deixe sair do seu campo de visão por um segundo. Entendeu? Afonso assentiu, surpreso, mas profissional. Arthur se virou para Beatriz. Cancele a reunião em Angra. Cancele minha agenda para o resto da semana. Sua voz tinha aquela firmeza que não admitia questionamentos. Ninguém me liga, ninguém me procura. A única prioridade agora
é descobrir quem é esta criança e de onde ela veio. A viagem de volta no elevador privativo foi ainda mais silenciosa do que a subida. Lia, agora sob a guarda do imenso, mas gentil Afonso, olhava para tudo com olhos arregalados. O medo dava lugar a uma curiosidade infantil. Para ela, aquele cubo de vidro subindo e descendo era mais fascinante do que o helicóptero. Os reflexos nas paredes espelhadas criavam infinitas versões dela mesma. Uma menina pequena multiplicada ao infinito. Na cobertura, a ordem de Arthur foi cumprida à risca. A cozinheira particular, Dona Márcia, alertada por Beatriz, preparou um banquete improvisado. Sanduíches de queijo e presunto, bolo de chocolate ainda quente, sucos naturais de laranja e morango, frutas cortadas em formatos de estrela. Mas Lia mal tocou na comida. Sentada em uma poltrona de design italiano, que valia mais que um carro popular, ela parecia perdida. Um pequeno fantasma em um palácio de vidro. "Você não está com fome?" Arthur perguntou, sentando-se a uma distância respeitosa. Ele segurava uma xícara de café que esfriava em suas mãos. Lia balançou a cabeça. Seus olhos estavam fixos na janela, buscando algo lá fora. "Eu quero meu irmão." A voz dela era um sussurro. "E minha mamãe? Ela está doente." A menção da família trouxe a situação de volta à terra. Aquela menina não era um oráculo, um anjo ou um fenômeno paranormal para ser estudado. Era uma criança perdida, com uma família que, em algum lugar lá embaixo na cidade, que ele observava de cima, precisava dela. Estava procurando por ela, desesperada. E ele, Arthur, devia sua vida a ela, uma dívida de uma magnitude que ele não conseguia sequer começar a calcular. "Nós vamos encontrá-los", Arthur disse com uma convicção que surpreendeu a si mesmo. "Qual o nome do seu irmão?" "Léo." Uma lágrima escorreu pelo rosto de Lia. "Ele tem 12 anos. Ele é corajoso. E sua mãe? Onde ela está?" "Na nossa casa." Lia encolheu os ombros. "É quentinho lá, mas ela tosse muito." A preocupação voltou aos seus olhos, mais intensa agora. Arthur chamou Afonso. O chefe de segurança se aproximou com passos silenciosos, apesar de seu tamanho. A menina disse que o irmão se chama Léo, tem 12 anos, e que a mãe está doente. A última vez que ela o viu foi perto do nosso prédio. Arthur falava rapidamente, as ordens precisas. "Encontre-os. Use todos os recursos necessários, discretamente, e traga-os aqui." Enquanto a equipe de segurança de Arthur, mais acostumada a rastrear rivais corporativos do que famílias na periferia, iniciava sua busca, Arthur se viu na posição mais desconfortável de sua vida: cuidar de uma criança. Ele tentou entretê-la. Mostrou a televisão de 80 polegadas com imagem 8K. A coleção de arte abstrata que custara milhões. A adega climatizada com vinhos de 3 continentes. Lia olhava para tudo com uma polidez entediada. Única coisa que pareceu despertar seu interesse foi uma pequena escultura de um pássaro em metal retorcido, uma peça de arte contemporânea que ele comprara em um leilão em Nova York. "Parece o helicóptero", ela disse, tocando a peça com o dedinho. O metal estava frio sob seus dedos. "Você já tinha visto uma coisa daquelas antes, Lia?" "Um helicóptero?" Arthur perguntou, tentando entender a origem da premonição. Sua mente analítica não conseguia descansar sem respostas. "Não, só na minha cabeça." Ela respondeu com a simplicidade desconcertante das crianças. A resposta não o satisfez. Sua mente lógica buscava padrões, causas, efeitos, correlações, alguma explicação racional. Não havia nada, apenas o inexplicável. A busca por Léo e pela mãe de Lia durou 3 horas. 3 horas em que Arthur andou de um lado para o outro em sua cobertura, sentindo uma ansiedade que não era sobre negócios ou dinheiro. Era sobre uma promessa implícita, feita a uma menina de 5 anos. Uma promessa que ele descobria, surpreendentemente, que não podia quebrar. O sol começou a se pôr, tingindo o céu de laranja e vermelho. Finalmente, Afonso ligou. "Senhor, encontramos." A voz do chefe de segurança tinha uma nota de urgência. "Estão em um abrigo improvisado nos fundos de um teatro abandonado, a umas 10 quadras daqui. O menino Léo está desesperado procurando pela irmã. Já envolveu até a polícia comunitária. A mãe parece muito doente, senhor. As condições são deploráveis." "Estou indo para lá."
Arthur disse sem hesitar. Senhor, talvez seja melhor trazê-los para cá. O lugar não é... Não, Afonso. Eu vou. Sua voz não admitia discussão. Prepare o carro. A viagem da Torre de Vidro para o coração da pobreza da cidade foi uma descida a um mundo que Arthur só conhecia pelas estatísticas em relatórios de ONGs que sua fundação apoiava, para fins de dedução fiscal. O carro de luxo, um Mercedes blindado, navegava por ruas esburacadas. O cheiro de esgoto e fumaça invadia até o ar-condicionado hermético. Crianças descalças jogavam bola na rua. Mulheres conversavam nas calçadas quebradas. Cachorros vira-latas dormiam à sombra. Era um país diferente, a poucos quilômetros de distância de seu mundo. Quando o carro parou em frente ao teatro em ruínas, um prédio antigo com a fachada descascada e janelas quebradas, Arthur sentiu um desconforto profundo. Ele, o homem que vivia no céu, estava prestes a entrar no inferno de outra pessoa. Afonso o guiou pela entrada lateral. O lugar era um amontoado de papelão, lona e pedaços de madeira, abrigando algumas famílias que o mundo esquecera. O cheiro era de umidade, mofo e desespero. Em um canto, iluminado por uma lâmpada nua pendurada em um fio, ele viu um menino magro, 12 anos, talvez menos, o rosto manchado de lágrimas e pânico. Descrevia sua irmãzinha para um policial comunitário que anotava tudo em um caderno surrado. Era Léo. Léo, Arthur chamou. O menino se virou, desconfiado. Seus olhos eram os mesmos de Lia, castanhos e expressivos. Quem é o senhor? Sua irmã Lia está comigo. Ela está segura. Arthur deu um passo à frente, as mãos abertas. Eu vim buscar vocês. O alívio no rosto de Léo foi imediato, mas seguido rapidamente por uma onda de suspeita. Como assim ela está com o senhor? Onde ela está? O que o senhor fez com ela? Ela está na minha casa. É uma longa história, mas primeiro... Arthur pausou. Primeiro preciso ver sua mãe. Léo o guiou até um cubículo improvisado, separado dos outros por cortinas velhas. O caminho era estreito, suas roupas caras roçando nas paredes sujas. A cena que Arthur viu o atingiu com mais força do que a quase explosão do helicóptero. Em um colchão fino e sujo no chão, uma mulher jovem estava deitada. Não devia ter mais de 30 anos, mas parecia mais velha. O rosto estava pálido e suado. A respiração era rápida e superficial, chiando a cada inspiração. O som de sua tosse era fraco e exausto. Era Clara. Mamãe, esse moço disse que a Lia está com ele. Léo sussurrou, ajoelhando-se ao lado do colchão. Clara abriu os olhos com dificuldade. Eram olhos castanhos, os mesmos de seus filhos, mas anuviados pela febre e pela dor. Havia uma beleza residual em seu rosto, escondida sob o sofrimento. Quem é o senhor? Ela perguntou, a voz um fio tênue. Meu nome é Arthur Monteiro, ele disse, ajoelhando-se ao lado do colchão, sem se importar com a sujeira ou o cheiro de mofo que impregnava tudo. Sua filha Lia. Ela me salvou hoje. Salvou a minha vida, e eu estou aqui para retribuir. Ele respirou fundo. Eu quero levar vocês para a minha casa. Tenho médicos, tenho recursos. Posso ajudar sua mãe a ficar boa. Clara e Léo o olharam atônitos. Um milionário ali, em seu abrigo miserável, oferecendo ajuda. Parecia um delírio da febre, uma alucinação. Por que o senhor faria isso? Clara perguntou, a desconfiança natural de quem a vida só ensinara a esperar o pior. Ninguém faz nada de graça. O que o senhor quer? Porque eu tenho uma dívida com a sua filha que nunca poderei pagar completamente. Arthur disse, e percebeu que era a pura verdade. Mas eu preciso começar por algum lugar. Por favor, deixem-me ajudar. A sinceridade e o desespero na voz de Arthur eram inegáveis. Clara, fraca demais para discutir, e vendo a única chance de conseguir ajuda para si e para seus filhos, assentiu fracamente. A operação foi rápida e eficiente. Em menos de 1 hora, Clara foi cuidadosamente transportada em uma maca improvisada. Léo e Lia, finalmente reunidos, se abraçaram com força. Na cobertura, o Dr. Alves, médico particular de Arthur, já estava esperando. Ele era um homem de 60 anos, competente e discreto. O diagnóstico foi rápido e sombrio. Pneumonia bacteriana grave, Dr. Alves disse, tirando o estetoscópio, agravada pela desnutrição. O sistema imunológico dela está comprometido. Ela precisa de antibióticos intravenosos imediatamente. Hidratação. Suporte nutricional.
Mais alguns dias sem tratamento e... Ele não precisou terminar a frase. Clara foi imediatamente colocada em tratamento. Uma ala de hóspedes da cobertura foi transformada em um mini-hospital. Enquanto a mãe dormia sob o efeito da medicação, Léo e Lia exploravam o novo ambiente. Maravilhados e assustados em igual medida, tocavam as coisas com reverência, como se estivessem em um museu. Arthur os observava. Uma família quebrada, unida apenas pelo amor e pela necessidade. E sentia o peso de sua nova responsabilidade. Lia salvara sua vida física, mas talvez, apenas talvez, ele pudesse salvar a vida daquela família de uma forma diferente. Nos dias que se seguiram, a cobertura de Arthur se transformou. O silêncio mortal foi substituído pelas vozes das crianças. Risadas ecoavam pelos corredores que antes conheciam apenas o som de passos solitários. Clara, sob os cuidados do Dr. Alves, começou a se recuperar lentamente. A cor voltou ao seu rosto. A tosse diminuiu. Arthur se viu em um papel que jamais imaginara, cuidando de pessoas não por obrigação ou filantropia calculada, mas porque genuinamente se importava. Ele lia histórias para Lia antes de dormir. Tentava ajudar Léo com problemas de matemática que o menino aprendera nas ruas, e que, surpreendentemente, o garoto resolvia com uma lógica própria e brilhante. Tinha longas conversas com Clara quando ela se sentia mais forte. E foi nessas conversas que ele descobriu a história deles. Clara era viúva. Seu marido, Rodrigo, era trabalhador da construção civil. Morrera em um acidente de trabalho 2 anos antes, quando uma viga mal fixada caiu sobre ele, deixando-a com 2 filhos pequenos e nenhuma poupança, nenhuma indenização, apenas dívidas. Ela lutara, fazendo bicos de limpeza, vendendo doces na rua, qualquer coisa. Mas a doença recente a derrubara completamente. Eu achei que ia morrer, Clara disse uma noite, sua voz ainda fraca, mas mais firme. Achei que meus filhos iam ficar sozinhos. E então a Lia desapareceu. E pensei que tinha perdido tudo. Lágrimas escorriam por seu rosto. O senhor não imagina o que é isso, não ter nada. Não poder proteger seus filhos. Mas Arthur estava começando a imaginar. Pela primeira vez em sua vida, ele entendia que havia coisas mais valiosas do que dinheiro. Enquanto isso, ele tentava entender o dom de Lia. Questionava-a sutilmente, mas não havia respostas lógicas. A menina não tinha outras premonições. Era uma criança normal, doce e brincalhona. Gostava de desenhar. Tinha medo do escuro. Amava sua família acima de tudo. A imagem do helicóptero fora um evento único, inexplicável. Ele teve que aceitar, para o horror absoluto de sua mente racional, que existem coisas no universo que não podem ser colocadas em uma planilha. Mas enquanto essa nova e frágil dinâmica familiar se formava, enquanto Arthur aprendia a sorrir de verdade, a rir sem calcular retornos, enquanto descobria o prazer simples de um abraço, de uma criança, uma sombra se movia nas profundezas. Porque Arthur não conseguia se livrar de uma pergunta que martelava em sua mente todas as noites. Por que o parafuso do helicóptero estava solto? Acidentes acontecem, mas aquela falha era primária demais, óbvia demais, e a peça de reposição havia sido instalada pouco antes. Sua mente empresarial, treinada durante décadas para identificar riscos e ameaças, padrões e anomalias, não conseguia descansar. Havia algo errado. Algo que seu instinto de predador farejava. Ele acionou Silas. Silas era um investigador privado que Arthur contratara em outras ocasiões para assuntos corporativos delicados. Um homem discreto, eficiente, sem escrúpulos quando necessário. Silas, eu quero que você investigue a manutenção do meu helicóptero, Arthur disse em uma ligação criptografada. Cada peça, cada mecânico, cada fornecedor. Quero saber por que aquele parafuso estava solto. E quero saber ontem. Entendido, Sr. Monteiro. Não vou deixar pedra sobre pedra. A paz na cobertura era uma bolha frágil, prestes a estourar, porque do lado de fora, no mundo dos negócios, a ausência de Arthur e o cancelamento de sua reunião em Angra geraram especulações. E alguém estava se aproveitando delas. Alguém que vira na quase morte de Arthur não uma tragédia evitada, mas uma oportunidade perdida. E esse alguém estava planejando o próximo movimento,
O primeiro ataque veio na forma de uma nota em uma coluna de fofocas financeiras do principal jornal econômico. Famoso empresário Arthur Monteiro, conhecido por sua reclusão e abordagem calculista nos negócios, cancela viagem crucial e é visto circulando por bairros pobres da cidade. Fontes próximas expressam preocupação com seu súbito e obsessivo interesse em filantropia. Especula-se sobre um possível surto místico ou crise de consciência após um incidente menor com sua aeronave. Investidores estão apreensivos sobre a estabilidade mental do CEO. A nota era anônima, mas a intenção era clara como cristal: pintar Arthur como instável, minar sua credibilidade, fazer o mercado duvidar. Arthur leu a coluna e sentiu uma fúria fria subir por sua espinha. Aquilo era obra de um rival. Mas quem? A resposta veio uma semana depois, no relatório preliminar de Silas. E quando Arthur leu, seu sangue gelou. Senhor Monteiro, a peça de reposição do rotor foi fornecida pela Aerotech, uma subsidiária de uma empresa que já investigamos no passado. E tem mais. O mecânico que fez a instalação pediu demissão 2 dias depois do incidente e desapareceu. Sumiu do mapa. Estamos tentando localizá-lo, mas ele sabia como sumir. Arthur sentou-se pesadamente. Aerotech. Ele repetiu o nome, sua mente trabalhando em velocidade máxima. Verifique quem são os principais acionistas da controladora. A confirmação chegou horas depois, e foi como um soco no estômago. O acionista majoritário da empresa que controlava a Aerotech era Márcio Bastos e Márcio, o empresário cuja empresa Arthur levara à falência em uma aquisição hostil 6 meses antes. O homem que, no dia em que assinou os papéis da liquidação, olhou nos olhos de Arthur e disse: "Você vai pagar por isso, Monteiro. De um jeito ou de outro." A verdade explodiu em sua mente como uma bomba. Não fora um acidente. Fora sabotagem. Márcio tentara matá-lo. Naquela mesma noite, enquanto processava a informação aterrorizante, enquanto tentava decidir o que fazer, Arthur recebeu uma mensagem em seu celular seguro, de um número não identificado. Não havia texto, apenas uma foto. Era uma foto de Lia e Léo, tirada com uma lente de longa distância. Eles estavam brincando no parquinho que ficava no terraço do prédio, um lugar que deveria ser impenetrável, inviolável. Abaixo da foto, uma única frase: ativos e passivos. Às vezes, o que você pensa que é um ativo pode se tornar seu maior passivo. Cuidado, Monteiro. O telefone escorregou das mãos de Arthur. O sangue dele gelou completamente. Márcio não sabia apenas que ele sobrevivera. Sabia sobre as crianças. Sabia que Arthur se importava com elas. As estava usando como uma ameaça. Bolha de segurança havia estourado de forma violenta. O perigo não era mais uma memória. Era uma ameaça real, presente, respirando no mesmo ar, e estava mirando o novo e frágil coração de sua vida, aquela família que ele acolhera. A dívida que sentia por Lia ter salvo sua vida estava prestes a ser cobrada de uma forma que ele nunca poderia ter imaginado. E desta vez, não haveria aviso prévio. Não haveria menina com premonição para salvá-lo. Desta vez, ele teria que lutar. A mensagem anônima no celular de Arthur não foi uma ameaça. Foi uma declaração de guerra. O rosto pixelado de Lia e Léo, capturado por uma lente inimiga, transformou a cobertura de luxo em uma prisão de vidro. A sensação de segurança que o dinheiro e a tecnologia de ponta proporcionavam se estilhaçou em um instante. O monstro não estava mais do lado de fora dos portões. Estava olhando para dentro. E seu olhar estava fixo nas 2 crianças que se tornaram, em poucas semanas, o centro do universo de Arthur. A reação de Arthur foi imediata, instintiva e total. O CEO calculista deu lugar ao predador protegendo sua cria. Afonso. Ele bradou pelo comunicador, a voz tão dura que seu chefe de segurança, um homem acostumado a crises, sentiu um calafrio. Lockdown total. Ninguém entra, ninguém sai deste prédio sem minha autorização expressa. Ele caminhava de um lado para o outro, o telefone apertado contra o ouvido. Dobre a segurança em todos os acessos. Quero vigilância 24 horas nos corredores, na garagem,
em cada elevador. As crianças não saem deste apartamento sob nenhuma circunstância. As janelas do terraço devem ser travadas e cobertas. Estamos em guerra. A atmosfera na cobertura mudou da noite para o dia. A leveza que começara a florescer com as risadas das crianças foi substituída por uma tensão palpável. Seguranças de terno escuro e semblante sério agora patrulhavam discretamente os corredores. Suas armas discretas, mas presentes, criavam uma energia pesada. As cortinas antes abertas para a vista deslumbrante da cidade agora permaneciam quase sempre fechadas. A luz natural foi substituída por iluminação artificial, que deixava tudo com um tom amarelado e doentio. Léo e Lia sentiram a mudança imediatamente. "Por que não podemos ir ao parquinho, Arthur?" Léo perguntou, o rosto colado no vidro da janela, olhando para o pequeno playground no terraço, que agora estava proibido. Seus balanços vazios se moviam com o vento. "A gente sempre brincava lá." "É só por alguns dias, campeão." Arthur mentiu, odiando a si mesmo por isso. "Estou resolvendo um problema do trabalho." Ele via o medo e a confusão nos olhos das crianças. A culpa o corroía por dentro como ácido. Ele as trouxera para sua vida para salvá-las da pobreza e do abandono, apenas para mergulhá-las em um novo tipo de perigo, um que era invisível, mas muito mais letal. Márcio Bastos não era a fome ou o frio. Era um predador inteligente e sem escrúpulos. Um homem que calculava mortes como outros calculam lucros. Clara, que se recuperava a olhos vistos, também percebeu a mudança no comportamento de Arthur. Ele mal dormia. Passava as noites em seu escritório, em teleconferências com vozes abafadas, os ombros tensos, o rosto iluminado apenas pela luz fria das telas. Durante o dia, ele era superprotetor com as crianças, mas também estranhamente distante, como se temesse que sua própria presença pudesse contaminá-las com o perigo que as cercava. Enquanto isso, a ofensiva de Márcio continuava nos jornais. A narrativa que ele plantava na mídia era sutil e venenosa. Artigos falavam sobre o comportamento errático de Arthur Monteiro desde o incidente com o helicóptero. Fontes anônimas expressavam preocupação com sua súbita e obsessiva filantropia. Insinuavam que ele estaria sendo manipulado por uma família de oportunistas. A história era habilmente construída para pintar Arthur não como uma vítima, mas como um homem que perdera o juízo. Um alvo fácil para especuladores. Uma fonte de instabilidade para suas próprias empresas. A pressão estava funcionando. O conselho de diretores da Monteiro Financial começou a fazer perguntas incômodas. Parceiros de negócios ligavam expressando preocupação. Investidores pediam reuniões urgentes. O império de Arthur, construído sobre uma reputação de lógica e controle implacáveis, começava a tremer, porque seu líder estava, pela primeira vez, agindo com o coração. O ponto de ruptura de Arthur veio em uma noite chuvosa. Uma semana após o início do lockdown, ele estava em seu escritório, olhando para as luzes da cidade lá embaixo. A chuva escorria pelas janelas como lágrimas, sentindo-se mais isolado do que nunca. A ironia era esmagadora. Ele, o homem que podia comprar qualquer coisa, não podia comprar a segurança das pessoas que passara a amar. Sua riqueza não era um escudo, era um alvo. Sua presença não era proteção, era um ímã para o perigo. A lógica fria que o guiara por toda a vida começou a gritar em sua mente. A equação era simples e brutal. A variável de risco era ele. A ameaça era Márcio. O alvo, através dele, era a família de Clara. Para eliminar o risco, ele precisava remover a si mesmo da equação. Precisava mandá-los embora. Para longe. Para um lugar onde Márcio não pudesse alcançá-los. Onde estivessem seguros, mesmo que isso significasse viver longe dele. Ele tomou a decisão mais dolorosa de sua vida. Iria providenciar novas identidades para eles. Compraria uma casa em outro país. Nova Zelândia, talvez. Ou Canadá. Criaria um fundo fiduciário que garantiria o futuro deles para sempre. Eles estariam seguros. E ele voltaria a ser o que sempre fora, sozinho. A ideia era lógica, racional. A estratégia de um mestre enxadrista sacrificando a rainha para salvar o jogo. E o pensamento o deixou em pedaços. Quando Clara entrou no escritório naquela noite, encontrou-o de pé, de costas, olhando para a chuva que escorria pela parede de vidro.
Seus ombros estavam caídos, derrotados. Arthur, está tudo bem? Ela perguntou a voz suave. Ela estava mais forte agora, a pneumonia completamente curada. E a preocupação em seus olhos era por ele. Não, Clara, ele disse sem se virar. A voz dele era desprovida de emoção. A mesma voz que usara para demitir Ricardo semanas antes. Não está tudo bem. Eu tomei uma decisão. Ele respirou fundo. Vocês precisam ir embora. Clara sentiu um baque no coração. Ir embora? Para onde? O que aconteceu? Aconteceu que eu fui um tolo, ele disse, virando-se para encará-la. O rosto dele era uma máscara de autocontrole. Mas os olhos cinzentos traíam a agonia. Eu achei que podia proteger vocês. Que meu dinheiro, meu poder seriam suficientes. Mas eu estava errado. Ele mostrou a ela a foto no celular. A imagem de Lia e Léo no parquinho. Minha presença na vida de vocês não é uma proteção. É um perigo. O homem que tentou me matar agora sabe sobre vocês. E ele não vai hesitar em usá-los para me atingir. Ele explicou sobre Márcio. Sobre a sabotagem. Sobre a ameaça silenciosa mas mortal. Eu já organizei tudo. Sua voz era firme, mas havia uma rachadura nela. Novas identidades. Uma casa na Suíça, longe de tudo. Dinheiro suficiente para que vocês nunca mais precisem se preocupar com nada. Vocês partirão em 48 horas. É a única maneira de garantir a segurança de vocês. Clara ouviu tudo em silêncio, o queixo erguido, os olhos castanhos fixos nos dele. Quando ele terminou, ela não chorou, não implorou. A mulher que ele esperava ver desmoronar, em vez disso, cruzou os braços. Não, ela disse. A palavra tão simples, tão definitiva, o pegou de surpresa. Não. O que você quer dizer com não, Clara? Arthur sentiu frustração subir. Você não entendeu. Vocês estão em perigo mortal. Eu entendi perfeitamente. Ela respondeu, a voz calma, mas com uma força que ele nunca ouvira antes. O que o senhor parece não entender, Arthur, é que não pode mais tomar decisões por nós. Não somos seus empregados, nem seus protegidos. Ela deu um passo à frente. Somos sua família. E famílias não se separam quando o perigo aparece. Elas lutam juntas. Lutar? Arthur quase riu, um som amargo. Lutar contra o quê, Clara? Contra um homem que contrata assassinos? Que não tem escrúpulos. Isso não é uma briga de rua. É um jogo que vocês não têm como vencer. Talvez não com as suas armas, ela disse, aproximando-se dele. Seus olhos brilhavam com determinação. Mas nós temos as nossas. O Senhor nos tirou da miséria. Nos deu uma casa, nos deu saúde. O Senhor nos ensinou a não ter medo da falta de dinheiro. Ela colocou a mão no braço dele. Agora deixa a gente te ensinar a não ter medo de homens como Márcio. Fugir é o que ele quer. Que você se isole, que você se sinta fraco, que você volte a ser o homem solitário e cinzento que era antes. Sua voz ficou mais suave, mas não menos firme. Nós não vamos dar a ele essa vitória. As palavras dela atingiram Arthur com a força de uma revelação. Ele passara a vida inteira lutando em batalhas corporativas. Mas aquela era uma batalha pela sua alma. E ele estava prestes a se render antes mesmo de lutar. A força daquela mulher, sua recusa em ser uma vítima, sua fé inabalável nele e na unidade deles. Era o antídoto para o veneno da lógica fria que o estava paralisando. O quê? O que você sugere que a gente faça, então? Ele perguntou, a voz agora incerta, vulnerável. Eu sugiro que o senhor pare de tentar nos proteger dele, Clara disse, e comece a lutar com a gente. O senhor tem o Silas, o investigador. Ele descobriu sobre o Márcio. Mande ele cavar mais fundo. Seus olhos brilhavam com uma inteligência prática. Homens como Márcio sempre deixam rastros. Sempre têm outros segredos. Encontre a fraqueza dele. E então use o seu poder não para se esconder, mas para atacar. Naquele momento, Arthur Monteiro entendeu. A verdadeira proteção não era construir muros mais altos. Era forjar uma espada mais afiada. A coragem de Clara era contagiante. Ele olhou nos olhos dela e viu não apenas amor. Viu uma parceria, uma aliança. Você tem razão, ele disse, sentindo uma nova onda de determinação percorrer suas veias. Chega de se esconder. Chega de ter medo. Sua voz recuperou a dureza de aço que fizera dele um titã dos negócios. A guerra não será nos termos dele, será nos meus. Na manhã seguinte, a chamada para Silas foi diferente. Silas, esqueça a discrição. A voz de Arthur era fria,
Precisa. Eu quero que você desmonte a vida de Márcio Bastos, peça por peça. Quero saber de cada negócio sujo, cada conta não declarada, cada inimigo que ele fez ao longo do caminho. Ele pausou. E encontre aquele mecânico. Eu quero que ele fale. Use o que for necessário. A caçada começou. Silas e sua equipe, agora com recursos ilimitados e carta branca, mergulharam fundo no passado de Márcio. E o que encontraram foi ainda mais sombrio do que Arthur imaginava. Márcio não era apenas um rival vingativo. Era um criminoso corporativo em série. Havia um padrão: sabotagem, chantagem, intimidação, 3 empresas que haviam misteriosamente falhado após tentarem competir com ele. 2 executivos que haviam morrido em acidentes convenientes. A peça-chave, como Arthur previra, foi o mecânico. Após 2 semanas de busca intensa, a equipe de Silas o localizou. Ele estava escondido em uma cidadezinha de pescadores no litoral, vivendo sob um nome falso. Aterrorizado. Foram precisos alguns dias, uma garantia de proteção total e uma oferta financeira generosa para fazê-lo falar. Mas quando ele falou, a história que contou foi a arma que Arthur precisava. A confissão do mecânico, gravada em vídeo e áudio de alta qualidade, foi devastadora. Ele admitiu ter sido pago por Márcio para sabotar o helicóptero, mas a revelação bombástica foi o motivo. Não era apenas vingança, Sr. Monteiro. O mecânico disse, a voz trêmula no vídeo. Ele fumava nervosamente. O plano era maior, muito maior. Ele olhou diretamente para a câmera. Ele não queria apenas que o senhor morresse. Ele fez uma aposta maciça contra as ações da sua empresa no mercado de derivativos. Uma short bet gigantesca. Se o senhor morresse, o mercado entraria em pânico. As ações da Monteiro Financial despencariam. O mecânico engoliu em seco. E ele ganharia bilhões com a queda. Era o golpe da vida dele. Mas havia mais. O mecânico, temendo ser traído por Márcio depois do serviço, havia guardado provas, e-mails codificados, registros de transferências bancárias. E o mais importante, ele sabia de outra pessoa que Márcio usara no passado, para um serviço semelhante contra outro concorrente. Ele deu um nome, um contato, outra testemunha potencial. Arthur agora tinha tudo: o motivo, o método, a prova e testemunhas que podiam estabelecer um padrão criminal. Tinha a munição para destruir Márcio Bastos, não apenas nos tribunais, mas no único lugar que realmente importava para homens como ele: o mercado. O plano de batalha foi traçado no escritório da cobertura, não apenas por Arthur e seus advogados, mas com a participação de Clara. Ela não entendia dos jargões financeiros, mas entendia de estratégia humana, de timing, de onde acertar para doer mais. Ele acha que a sua arma é o dinheiro, Arthur, Clara disse enquanto analisavam os dados espalhados pela mesa. Mas a sua verdadeira arma é a verdade. Que a verdade, quando revelada no momento certo, é mais poderosa que qualquer fortuna. Eles não iriam direto para a polícia. Isso resultaria em uma batalha legal longa e arrastada. Márcio usaria os melhores e mais caros advogados para criar adiamentos e brechas. A estratégia seria uma blitzkrieg corporativa e midiática. O plano era de uma elegância brutal. Primeiro, a equipe de Arthur usaria as informações de Silas para contatar secretamente os membros do conselho da empresa de Márcio, mostrando-lhes as provas da fraude e da tentativa de homicídio. Segundo, ao mesmo tempo, eles vazariam as informações sobre a aposta de Márcio contra as ações de Arthur para uma jornalista investigativa de renome no principal jornal financeiro do país. Terceiro, o escândalo explodiria. As ações da empresa de Márcio despencariam, e os membros do conselho, em pânico e com medo de serem associados a um criminoso, o removeriam do poder. Seria um xeque-mate público, executado no coração de seu próprio império. Na noite anterior ao início da operação, a família estava reunida na sala de estar. Clara lia um livro para Lia, enquanto Léo e Arthur jogavam uma partida de xadrez. Havia uma calma no ar. A calma antes da tempestade, xeque-mate. Léo disse, movendo seu bispo com um sorriso triunfante. Arthur olhou para o tabuleiro surpreso e genuinamente impressionado. O menino o vencera de forma limpa, elegante.
Você aprendeu rápido, campeão. A Lia que me deu a dica, Léo disse, rindo. Ela disse que o senhor estava tão focado em atacar com a sua rainha que esqueceu de proteger seu rei. Arthur olhou para Lia, que lhe deu uma piscadela. Ele riu. Um riso genuíno, relaxado. Naquele momento ele entendeu a lição de Clara. A verdadeira força não estava no poder de uma única peça, mas na forma como todas as peças trabalhavam juntas para proteger o rei. Mais tarde, quando as crianças já dormiam, ele ficou na varanda, olhando para as luzes da cidade. Clara se juntou a ele, colocando uma mão em seu ombro. "Está pronto?" Ela perguntou. "Estou", ele respondeu. "Pela primeira vez em muito tempo, eu não estou lutando por um negócio. Estou lutando por nós." Ele pegou seu celular seguro e ligou para o chefe de sua equipe de operações. A voz dele era fria, precisa, a voz do predador que ele fora um dia, mas agora usada para um propósito diferente. Um propósito de justiça. Inicie a operação. Quero que quando o sol nascer, Márcio Bastos não tenha mais um império. Ele pausou. Quero que ele não tenha nada. A guerra havia começado. E desta vez, Arthur Monteiro não estava lutando sozinho. A operação começou ao amanhecer com a precisão de um ataque militar. Enquanto a cidade despertava sob uma névoa fria, o mundo de Márcio Bastos começava a queimar. A primeira bomba foi midiática. A edição matinal do principal jornal financeiro do país trazia uma matéria de capa devastadora, assinada pela jornalista investigativa mais temida do mercado. O título era uma facada. O abutre de Wall Street local, o esquema de Márcio Bastos para lucrar com a morte de rival. O artigo detalhava, com provas documentais e fontes anônimas orquestradas pela equipe de Silas, o plano de Márcio de apostar na queda das ações da Monteiro Financial após um acidente que vitimaria seu presidente. Havia gráficos, números, cronologia detalhada. Tudo irrefutável. Às 9 da manhã, quando Márcio chegou ao seu escritório, já em pânico após dezenas de chamadas não atendidas de seus advogados e assessores, a segunda bomba explodiu. Uma a uma, as caixas de entrada dos membros do conselho de sua própria empresa, Bastos Corp, receberam um e-mail criptografado-lhes dentro, o dossiê completo de Silas, a confissão do mecânico sobre a sabotagem, os registros bancários da propina, as provas do envolvimento de Márcio em outros casos de espionagem corporativa e eliminação de concorrentes. Era um arsenal nuclear de informações. Na cobertura de Arthur, o clima era de uma calma tensa. A sala de guerra fora montada no escritório dele. Telas exibiam cotações da bolsa em tempo real, feeds de notícias, comunicações seguras. Arthur, Clara e Léo observavam em silêncio, enquanto a equipe de Arthur, liderada por um estrategista de crises chamado Vitor, executava o plano. Lia estava em outro cômodo com uma tutora, protegida da intensidade daquele dia. As ações da Bastos Corp caíram 30% na primeira hora de pregão, Vitor anunciou, os olhos fixos em um gráfico vermelho sangue. A matéria do jornal gerou pânico total. Os investidores estão fugindo como ratos de um navio afundando. Os membros do conselho convocaram uma reunião de emergência para as 11 horas, disse outro operador, digitando furiosamente. Recebi uma cópia da pauta. Ponto único. Medidas urgentes relativas à conduta do CEO. Clara segurou a mão de Arthur. Ela não entendia os detalhes do mercado de ações, mas entendia a linguagem da justiça. O que via ali não era vingança. Era a consequência inevitável dos atos de um homem mau. Às 10h30, o telefone de Arthur tocou. Um número desconhecido. Ele atendeu, colocando no viva voz para que todos ouvissem. Arthur, seu desgraçado. A voz de Márcio do outro lado era um grunhido de fúria e pânico. O que você fez? O que você fez? Eu apenas acendi uma luz sobre a verdade, Márcio. Arthur respondeu, a voz fria como aço temperado. Aparentemente baratas não gostam de luz. Você vai pagar por isso. Márcio gritou. Eu vou te destruir. Eu vou... Você não vai fazer nada. Arthur interrompeu com calma glacial. Seus sócios estão te abandonando enquanto falamos. Seus advogados provavelmente já estão negociando um acordo para se distanciarem de você. Ele pausou, deixando o silêncio pesar.
E se eu fosse você, olharia pela janela. Acho que tenho uma visita para você. No mesmo instante, as sirenes da polícia começaram a ecoar do lado de fora do prédio da Bastos Corp. A matéria do jornal e as denúncias anônimas, cuidadosamente coordenadas pela equipe de Arthur, haviam forçado as autoridades a agir rapidamente. Acabou. Márcio, Arthur disse cada palavra pesada e definitiva. Você apostou contra a minha vida e perdeu. Agora aproveite o resto da sua. Ele desligou. O silêncio na sala foi quebrado pelo suspiro de alívio de Clara. Léo, que assistira a tudo com uma maturidade impressionante para seus 12 anos, abraçou a mãe. A guerra havia terminado. O monstro fora derrotado. Não com violência, mas com a verdade, usada como uma arma cirúrgica. A queda de Márcio Bastos foi meteórica e total, preso preventivamente. Enfrentando uma avalanche de acusações criminais e ações civis, ele perdeu seu império, sua fortuna e sua liberdade. A tentativa de homicídio, a fraude, a sabotagem, tudo veio à tona, revelando um dos maiores escândalos corporativos da década. Os jornais falaram sobre isso por meses, com a ameaça permanentemente neutralizada. Uma paz profunda e verdadeira finalmente se instalou na cobertura de Arthur. As cortinas foram abertas, os seguranças extras foram dispensados, e o som que preenchia a casa era o de risadas e conversas normais de uma família que aprendia a ser uma. O processo de adoção de Léo e Lia por Arthur foi formalizado sem mais obstáculos. A história, quando apresentada ao juiz da vara da infância, era tão extraordinária que o magistrado dispensou muitas das formalidades burocráticas, reconhecendo que o melhor interesse daquelas crianças era inequivocamente permanecer com um homem que se tornara seu pai em todos os sentidos que importavam. E Clara se tornou Clara Monteiro 6 meses depois, em uma cerimônia discreta, mas emocionante. Eles agora eram oficialmente uma família, Léo e Lia Monteiro. A vida deles encontrou um novo e doce ritmo. Arthur, pela primeira vez, aprendeu a ser pai. Descobriu a alegria de ajudar com o dever de casa, a frustração de montar um brinquedo complicado, a paz de simplesmente assistir a um filme no sofá com as crianças aninhadas ao seu lado. Ele vendeu sua participação majoritária na Monteiro Financial, mantendo-se apenas como presidente do conselho, e passou a dedicar seu tempo e sua mente brilhante a um novo tipo de investimento, o futuro de sua família. Clara tornou-se o coração daquele lar. Ela trouxe calor, comida caseira e uma sabedoria prática que equilibrava a mente analítica de Arthur. Ela o incentivou a se reconectar com sua filha Mariana na Europa. E as primeiras chamadas de vídeo, embora desajeitadas, foram o começo da cura de um relacionamento que ele pensava estar perdido para sempre. Para Léo e Lia, ela era a rocha, a mãe que sempre lhes dava um porto seguro, em meio às descobertas de seu novo mundo. Léo, agora com 15 anos, era um adolescente fascinante. A inteligência das ruas, combinada com a educação de elite que recebia, o transformou em um jovem com uma perspectiva única sobre o mundo. Ele era o irmão mais velho protetor, o confidente de Arthur em assuntos de coração que o empresário não entendia, e o elo de ligação entre o passado de luta e o presente de privilégios. E Lia, a pequena Lia, o catalisador de tudo, era uma menina feliz e vibrante. A premonição nunca mais se repetiu. Foi um evento singular, um milagre inexplicável que servira ao seu propósito e depois se recolhera, deixando para trás uma criança normal que gostava de desenhar, de brincar com seu cachorro Golden Retriever chamado Zeus e de ouvir as histórias de sua mãe. A cicatriz em sua testa, que um dia fora um gatilho de curiosidade e mistério, agora era apenas um detalhe em seu rosto, um lembrete silencioso da jornada extraordinária que os unira. Cerca de 3 anos após a queda de Márcio, em uma tarde ensolarada de sábado, Arthur reuniu a família em sua biblioteca. Eu tenho trabalhado em um projeto, ele anunciou, os olhos brilhando. Um projeto que eu quero que seja o nosso legado. O verdadeiro legado da nossa família. Ele mostrou a eles os planos. Plantas baixas, orçamentos, cronogramas, inspirado por tudo o que vivera, o perigo, a redenção, o milagre inexplicável.
ele decidira criar a Fundação Voo da Esperança. Lia, você me salvou de um voo que terminaria em morte, Arthur disse, olhando para a filha, com uma emoção que já não tinha vergonha de demonstrar. Agora quero que a gente ofereça um voo diferente para outras pessoas. A fundação teria duas frentes de atuação. A primeira, inspirada pela coragem do mecânico que denunciara Márcio, seria um fundo de apoio jurídico e financeiro para proteger e incentivar denunciantes. Pessoas que tivessem a coragem de expor crimes e corrupção em grandes corporações. A segunda e maior frente de atuação seria a construção de centros de excelência educacional em áreas carentes. Não seriam escolas comuns, seriam lugares focados em descobrir e nutrir os talentos únicos de cada criança, especialmente daquelas que não se encaixavam nos moldes tradicionais. O mundo está cheio de crianças como você, Lia, Arthur disse, sua voz carregada de significado. Crianças com dons que a lógica não explica, com inteligências que as escolas normais não sabem medir. Quero criar lugares que não tenham medo do inexplicável, que celebrem o potencial único de cada um. A cena final se desenrola 5 anos depois, na inauguração do primeiro Campus Esperança, um complexo educacional moderno e colorido, construído no coração de uma das comunidades mais pobres da cidade. O lugar era um oásis de tecnologia e arte, com laboratórios científicos, estúdios de música e pintura, quadras de esporte e jardins onde as crianças podiam plantar e aprender sobre a natureza. Arthur, Clara, Léo e Lia estavam no palco. A plateia era uma mistura de autoridades, doadores e, o mais importante, centenas de crianças da comunidade. Crianças com olhos brilhando de esperança e possibilidade. Quando foi a vez de Arthur falar, ele olhou para sua família ao seu lado. Para Clara, a mulher que lhe ensinara que a verdadeira força vem do coração, não da conta bancária. Para Léo, o jovem que lhe mostrara que inteligência vem em muitas formas. E para Lia, a menina que, com um aviso impossível, não apenas salvara sua vida, mas lhe dera uma razão para vivê-la. Há alguns anos, ele começou a voz ecoando pelo sistema de som. Eu vivia a 500 metros acima do mundo, isolado, sozinho, achando que isso era força. Ele pausou. Então, uma menina pequena, que não tinha nada além de coragem e amor, me ensinou que eu estava errado. Ela me mostrou que a verdadeira força está nas conexões que fazemos, nas pessoas que amamos e na responsabilidade que temos uns com os outros. Lágrimas escorriam por seu rosto e ele não se importava. Este lugar existe porque uma criança me salvou. E agora, é nossa responsabilidade salvar outras crianças, não apenas de perigos físicos, mas de um futuro sem esperança, de um mundo que não vê seu valor. Ele olhou para as centenas de rostinhos na plateia. Cada um de vocês tem um dom único, um talento especial. Este lugar existe para ajudá-los a descobrir o que é, para que vocês possam voar. Quando ele terminou de falar, o aplauso foi ensurdecedor. Mas o momento que Arthur guardaria para sempre foi quando Lia, agora com 10 anos, se aproximou do microfone. Meu pai disse que eu salvei ele, ela disse, a vozinha clara e forte. Mas a verdade é que a gente salvou um ao outro, porque família é isso. A gente se salva, todo dia. Ela sorriu. E agora a gente vai ajudar a salvar vocês também. Naquela tarde, enquanto as crianças da comunidade exploravam seu novo campus, correndo pelos corredores coloridos, rindo nos jardins, sonhando com futuros que antes pareciam impossíveis, Arthur Monteiro ficou na varanda do 2º andar, observando tudo. E pela primeira vez em sua vida, ele não estava calculando retornos sobre investimento. Não estava medindo lucros ou perdas. Estava simplesmente feliz. Ele havia começado sua jornada como um homem que via o mundo em números, em ativos e passivos, e terminara como um homem que entendia que as coisas mais valiosas da vida não podem ser medidas. O amor de uma família, a gratidão de uma segunda chance, o propósito de fazer o bem. E tudo isso por causa de uma menina de 5 anos que, em um momento impossível, viu o futuro e mudou o dele para sempre. Às vezes, pensou Arthur, os milagres vêm nas embalagens mais improváveis. E às vezes, salvar alguém é a única maneira de salvar a si mesmo.